Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Vanessa. Vou hoje falar sobre o método Simplex, tá? Vou compartilhar com vocês a própria apostila aqui. Então, primeira coisa no método Simplex, tá? Que nós vamos identificar, está aqui na introdução, tá? Ele é um método usado para auxiliar na tomada de decisão, considerando aspectos matemáticos. A primeira característica é que vai se utilizar de método matemático. Então, ele é um método matemático. E esse método visa identificar a maximização ou a minimização. Então, já é outra característica do método Simplex, tá? E ele calcula, usado para calcular, né, um modelo linear, ok? Aqui nós vamos analisar aí quais os fundamentos, né? O que a primeira coisa que a gente deve fazer é a modelagem desse problema, certo? Segundo, em seguida, definir a função objetiva. Aqui, função objetiva e as restrições do problema. E o próximo passo é identificar as variáveis desse problema, tá? Então, aqui nós temos uma fábrica de bolo, certo? Uma fábrica de bolos, e aqui está o problema. No processo de produção, são produzidos bolos que serão enviados para as padarias e confeitarias, onde serão fatiados e vendidos para os consumidores. Então, o bolo é vendido inteiro, né? Lá na padaria que ele vai. Então, aqui a nossa fábrica tem a incumbência de entregar esses bolos. Para fazer um bolo de laranja, a fábrica gasta 2 kg de massa, tá? E 1 hora de mão de obra. E para fazer de baunilha, a fábrica gasta 3 kg de massa e 2 horas de mão de obra, tá? Além disso, sabe-se que a margem de contribuição oferecida pelo bolo de laranja é de 4 e a margem de contribuição do bolo de baunilha é 2, tá? Formulação do problema. Qual a produção ideal que maximize a margem de contribuição para o lucro da fábrica de bolos, tá? Então, aqui trata-se de um problema de maximizar. Maximizar o quê? O lucro. Então, a primeira coisa a gente já identificou, que é a função objetiva, né? Então, o objetivo principal aqui é maximizar o lucro. Então, a função objetiva vai ser essa daqui, ó. Qual é a margem de contribuição do bolo de laranja? É 4 e do bolo de baunilha é 2, tá? Então, aqui, ó, o que eu quero? Maximizar, tá? 4 para o bolo de laranja, ó. Quantidade a produzir do bolo de laranja vai ser considerado X1. E para o de baunilha, X2. Então, a primeira coisa é a fórmula objetiva. Maximizar, né? A gente já sabe. A margem de contribuição do bolo de laranja é 4. Então, 4 vezes X1. 4 vezes, né, a quantidade de bolo de laranja. E mais 2 vezes a quantidade de bolo de baunilha. Então, essa é a nossa fórmula objetiva. Ponto. Já identificamos, né? Só que não para aí. Tem as restrições, né? Então, para as restrições, né, nós vamos ver aqui as restrições. Restrições. Qual é a restrição? Mesmo que tenhamos massa pronta disponível, ela só poderá ser utilizada no máximo de 20 kg. Então, para a massa tem um limite de 20.
O mesmo valerá para a mão de obra, que só poderá ser empregada até 8 horas. Então, temos duas restrições, tá? Então, nós identificamos a fórmula objetiva, né? As variáveis, né? Do problema. E agora, as restrições. Então, a mão de obra, a massa, né? Que a gente viu lá pro bolo de laranja, consome 2... ele chama de 2 quilogramas, né? 2 quilogramas, 2 quilogramas para a laranja e 3 para a baunilha. E qual a restrição da massa que a gente acabou de ver aqui? Ela não pode ser mais que 20 quilogramas. Então, a gente vai botar aqui que ela vai ser, que esse resultado tem que ser menor ou igual a 20. E a mão de obra é 1 hora para laranja e 2 para baunilha, né? X1, X2. Não pode ultrapassar 8. Então, vai ser menor ou igual a 8. Mão de obra. Bom, qual é a outra restrição? Não pode dar negativo. Por exemplo, dar um resultado -1, -2, né? Porque aqui a gente quer saber o bolo que vai ser vendido, né? Então, não existe o menos. E também precisa ser um número inteiro, porque a gente vai vender o bolo inteiro, né? Então, é um bolo inteiro. Então, é um bolo inteiro e não pode ser negativo, né? Esse resultado nem de x1, nem de x2. Não vai poder ser -1, -2. Não pode. Então, isso é a outra restrição, tá? Então, nós temos o problema. E agora, vou abrir aqui com vocês o Excel, tá? Então, nós já identificamos, ó, a função objetiva, né? Que é 4 para maximizar o lucro, né? Maximizar o lucro. 4x1, né? E 2x2. Então, aqui, ó, vamos aqui botar as duas variáveis aqui, o bolo de laranja, o bolo de baunilha, certo? Vamos lá. Então, função objetiva, 4 para laranja, 2 para baunilha. Primeira restrição, aqui, tinha a restrição da massa pronta, até 20, né? Não poderia ultrapassar de 20. Então, tirar aqui. Então, aqui, a primeira restrição, né? A massa para cada bolo de laranja, 2 quilogramas, para cada bolo de baunilha, 3, e não pode, e tem que ser menor ou igual a 20. Não pode ser mais do que 20, né? A segunda restrição, mão de obra. Então, 1 para o bolo de laranja e 2 para o bolo de baunilha, não pode ser maior que 8. Então, vai ser menor ou igual a 8, tá? Aí, aqui, né, você vai botar aqui as variáveis, V1, V2 e as restrições aqui. E agora, nós começaremos o cálculo, né, que o Excel, com a ajuda do Solver, vai nos ajudar a resolver. Então, primeiramente aqui, restrição 1, R1, né? Laranja vai ser 2 vezes a quantidade que a gente quer saber, né? Porque aqui essas variáveis são as quantidades ideais que a gente, né, quer saber. Então, a gente ainda não sabe qual é essa quantidade, né? A gente só sabe aqui as restrições que temos. Então, vai ser a primeira restrição, né? X1, 2 vezes variável 1, mais a baunilha, que é 3 vezes a variável 2. O mesmo vai fazer para a segunda restrição.
esta, né, de laranja, que é a mão de obra do bolo de laranja, vezes variável 1, mais baunilha, vezes variável 2. Bom, então, temos as duas restrições aí, que é a restrição de massa, né? E aqui de mão de obra. E a função objetiva. Função objetiva, 4 vezes isso, 4 vezes variável 1, mais 2 vezes variável 2. Então, nós montamos aqui, né? Agora, professora, e agora vamos calcular usando esse método, Solver. Como que eu primeiramente tenho que habilitar ele na sua máquina? Você vem aqui em opções, não sei se você está conseguindo identificar. Vem aqui, ó, arquivo, opções, suplementos, ir, marca o solver aqui, tá? Que o meu já estava marcado. Ok. E agora, em dados, lá no finalzinho, ó, solver. Primeira coisa que você vai ter que decidir aqui é se você vai, é a maximização que você quer, ou, né? Então, a gente está fazendo maximização. Então, vou escolher maximização, tá? E aqui, você vai colocar a função objetiva. Ou seja, o que você quer maximizar? Que a gente já identificou, já construímos aqui nessa célula, na D18. E agora, né? Temos as variáveis, né? Que são essas variáveis aqui. Então, você vai clicar aqui e colocar ali as variáveis. E temos o que mais? Temos as restrições. Bom, então, a restrição, vamos adicionar aqui, restrição. Qual é a primeira restrição? Que menor ou igual a 20, certo? Então, tá aqui, ó. Você escolhe aqui, menor ou igual a 20, primeira restrição. Segunda restrição, menor ou igual a 8. Adiciona. Só que nós temos essa restrição aqui também, né? Precisa ser inteira, não negativa. Então, vamos lá. A primeira. E o que precisa ser inteiro? O valor que a gente vai. A laranja, né? O bolo da laranja e o bolo de baunilha, que são os valores que vão surgir aqui nesse resultado aqui. Então, você vai escolher V1, variável 1, dizer que ela tem que ser inteira, é um número inteiro, porque não dá para ter ser metade do bolo, entregar metade do bolo para a padaria, o bolo tem que ser inteiro. Vamos adicionar também, assim como o bolo de laranja adicionamos, o bolo de baunilha também tem que ser inteiro, tá? Agora aqui vamos cancelar.
E deixar marcado aqui, ó, tornar variáveis não e restritas não negativas, que também, né, foi mencionado no problema. Feito isso, vamos resolver. Vai surgir aqui esse resultado aqui. O solver encontrou uma solução. Todas as restrições e condições foram satisfeitas, tá? Você clica OK e aqui está o resultado. Vão ser, né, 8 bolos de laranja, que irá trazer uma margem de 32. Então, aqui, né, vamos voltar lá para a nossa apostila. Vou fechar, vou ver se eu consigo ir para a apostila. Vamos lá no resultado. Resultado final, aqui, né? Então, aqui, com a possível entrada de bolos de baunilha na produção, a constituição líquida do lucro, unidade fabricada será igual a menos 6. Dessa forma, né, vamos partir dessa forma, a solução ótima, ou seja, o resultado que mais trará, né, a maximização deste lucro para essa organização, ou seja, dessa forma, a solução ótima será dada por 8 bolos de laranja, que dará a margem de, a maximização, né, dará uma margem de 32, né, a margem de lucro dessa empresa. Então, nesse caso, seria possível maximizar o lucro da empresa produzindo apenas bolos de laranja, considerando as restrições para a produção do bolo de baunilha. Então, aqui nós tivemos o resultado, tá? Através usando o Excel Solver, né? Que fizemos o método Simplex. Então, nada mais é o que nós fizemos agora aqui no Excel, foi o que está ali na apostila. Só que ali na apostila, né, nós temos os cálculos ali sendo manuais. Aqui eu fiz usando o Excel, mas tudo que nós fizemos aqui está muito bem explicadinho ali na apostila, tá? Os alunos ficam muito preocupados com a questão dos cálculos, tá? Assim, cálculo nesta proporção de vocês terem que responder todo um problema, acho que é um pouco inviável, né, de pedir nas questões avaliativas, mas o que vocês têm que saber? Vocês têm que saber identificar, né? Tem que saber identificar essas variáveis, as restrições, saber como se dá essa construção, tá? Então, assim, a próxima prova, né, que vai vir aí, que é a V2, vamos compartilhar aqui, vou ver aqui na AP1 vocês já estão fazendo, né, que faz parte da AV1, e a AP2 vai fazer parte, é uma prova online, né, é o que vai ser necessário, que vocês entendam o que é uma equação linear, entendam, né, como se utiliza esse método, por exemplo, o Simplex, para resolver o problema, saber o que é uma variável, saber o que é uma restrição, saber que ele é usado para maximizar ou minimizar, né, o lucro ou qualquer outra, por exemplo, na logística, né, pode ser usado para roteirização, para achar o melhor caminho, né, para achar o caminho que menos vai te trazer custo, né, vamos dizer assim, então aí é minimizar, você quer o menor custo possível, né? Então, é isso, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado
Qualquer dúvida podem me perguntar, fiquem à vontade, tá? E até a próxima.